Gravando então com Raimundo Colombo, que já foi governador por 2 mandatos seguidos, senador, já foi deputado estadual, federal, prefeito. Só tá faltando aí uma vereança ou já nos primórdios já foi, Raimundo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com você. Quero cumprimentar o nosso prefeito, querido amigo, né, o Dorival Borga, que é uma liderança importante em Santa Catarina e através dele saudar todos os amigos de Videira. Eu nunca tive o privilégio de ser vereador. Minha primeira eleição foi de deputado estadual e depois eu me elegi prefeito de Lages, né? Então eu não tive esse privilégio. Eu gostaria de ter tido porque é um ponto de aprendizado importante. Eu acho que está muito perto das pessoas. E eu acho que isso daria uma outra qualidade, mas infelizmente eu não tive esse privilégio. Só falta uma vereança e uma presidência, então. Daí tá mais difícil, né? Presidência já foi do partido, né? Do partido, sim. Eu fui presidente da Celesc, da Casan, então, vários mas tudo isso a gente aprende, né? Faz parte de um aprendizado e essa experiência vai tornando a gente mais maduro para enfrentar desafios. Ok. Vamos falar de política. Recentemente foi sancionada a LDO com veto, né? E em especial no fundo eleitoral, que seria de 5,7 bilhões. E a gente só vai saber mesmo qual vai ser esse valor aí quando for lá em dezembro aprovado então o Orçamento Geral da União. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão sobre esse veto e qual que é a sua expectativa com relação ao valor do fundo. Bom, a democracia, ela tem um preço, ela tem um custo, né? E esse custo, você tem 2 tipos de financiamento. Um é o financiamento privado, que eu acho que nenhum brasileiro quer que continue, porque houve muitos problemas, né? E o outro é o financiamento público, né? Então esse foi o que é adotado, é essa legislação em vigor. Você ajuda os candidatos de todos os partidos, em todos os lugares do Brasil, a terem um suporte, né? E isso torna a coisa, eu acho, mais transparente. Agora, o que aconteceu de erro foi que eles triplicaram o valor, né? Para um valor irreal no momento de crise, de pandemia, e a sociedade reagiu. E reagiu de forma clara, dizendo que aquele valor ela não aceita. E o presidente da República vetou porque a sociedade deixou clara que não queria que isso fosse aprovado. Eu acho que o valor deveria ser o da eleição passada corrigido, né, da inflação, e com isso é o que tem. E a eleição tem que ser mais barata, ela estava muito cara, ela era irreal, né, e isso trouxe muitos problemas para nós. A política perdeu credibilidade, os políticos se desgastaram, né, e isso ninguém mais quer que aconteça. Então minha posição é a seguinte: mantenha o financiamento público com um valor real, honesto, né, e não esse superestimado como foi aprovado e agora sofreu o veto. Qual que é a sua visão sobre aquilo que você tem acompanhado da CPI da Covid, Colombo? Olha, eu acho que nós deveríamos ter esperado um pouco mais para fazer a CPI e dar mais prioridade para a saúde, né? Porque ela foi ao mesmo tempo, em alguns lugares, em alguns momentos houve excesso, né? Evidentemente que ninguém é contra a apuração. O que está errado tem que ser apurado, tem que ser punido. Eu já tive no Senado, eu fui presidente da CPI das ONGs, é um instrumento legítimo, democrático. Agora, não é para fazer exageros, né? E nem para impedir o governo de governar num momento tão dramático e, sobretudo, na área da saúde. Mas ela está produzindo os seus resultados, vamos ver o que a gente aproveita dela para o bem do Brasil. Falando em pandemia, em saúde, como você tem visto a gestão da pandemia no Estado e também no Brasil? Agora ela se institucionalizou, ela se regularizou, né? Chegaram as vacinas, as prefeituras estão fazendo um trabalho bem feito, né? Há um reconhecimento da população, a grande maioria foi vacinada, né? E eu acho que o fluxo normal, erramos muito no começo, ficamos fazendo uma briga idiota se isso dava certo, se não dava, em vez de seguir a ciência e o tratamento da medicina. Mas, enfim, aprendemos no caminho, né? E a partir do momento que a coisa se institucionalizou, ela foi para o fluxo normal. Podia ter sido assim desde o começo, haveria menos morte, menos sofrimento e um debate estéril que realmente não produziu nenhum resultado. Mas essas coisas a gente não domina, né? O importante é que agora ela está no lugar certo e andando com a velocidade que precisava. O assunto da semana na Câmara deve ser a reforma eleitoral, até porque isso tem que ser concluído até setembro para ter efeito nas próximas eleições.
Você acha que, se aprovada, ela vai trazer um resultado bom aí para as eleições? Você acredita que isso possa acontecer? Eu acho que nós temos que evitar um erro que está sendo cometido pela Câmara, né? Não tem que derrubar a proibição das coligações na proporcional. Isso é um atraso, né? Isso é um retrocesso muito ruim, é grave para o país. Nós não vamos endireitar o Brasil com 24 partidos no Senado, com 30 e poucos partidos na Câmara. Isso é uma irresponsabilidade, não funciona. O resultado é ruim, está todo mundo perdendo com isso. A gente tentou isso em 95, nós fizemos uma lei, eu era deputado federal, e conseguimos aprovar. E para conseguir, entrar em vigor 10 anos depois. Ficou parado no Supremo, depois o ministro Marco Aurélio fez um relato derrubando a lei, considerando inconstitucional, perdemos todo aquele trabalho. Voltou a entrar em vigor em 2018, né? E agora estão querendo mudar em 22, aliás, em 20, agora estão querendo mudar em 22. É muita irresponsabilidade. Então a minha visão é clara e eu tenho ligado para senadores amigos meus. Deve-se manter a proibição da coligação proporcional, deve-se manter a cláusula de barreira e, com isso, fazer o agrupamento dos partidos. É muito importante que isso aconteça. A reforma política é a primeira das reformas, é a mãe das reformas, ela organiza as outras. Senão, com essa esculhambação, a gente não consegue corrigir. Deus ajude que o Senado tenha bom senso. Mas com quem eu tenho falado e o encaminhamento que eu sei que está sendo dado é de que não vai seguir a decisão da Câmara e vai se cumprir a continuidade do processo em 2022. Isso será muito bom. Você acha que está faltando diálogo no governo Moisés? A imprensa é um serviço de utilidade pública. Ela ajuda a gente a governar, tanto com a crítica, chamando a atenção ao que você não está vendo, mostrando a opinião contraditória dos outros, e essa soma ela é fundamental, e é um profissional qualificado que está ali para fazer com que você pense sobre o que está acontecendo. Então é muito bem-vindo este debate, né? Eu acho que a mensagem nós podemos debater. O mensageiro você precisa respeitar e quando ele faz um serviço de utilidade pública você precisa valorizar, que é o caso da imprensa, né? Eu acho que o governo Moisés é um governo totalmente errado, né? O que ele dizia quando foi campanha? Temos que destruir os políticos. Hoje ele está na mão dos políticos que ele odiava e que ele contradiz. Ele saiu do impeachment totalmente enrolado, né? Porque a população é visto isso, teve um desempenho muito ruim, medíocre na questão da pandemia, né? Então, lamentavelmente, eu acho que a maioria dos catarinenses está esperando que termine logo isso e que a gente volte a ter uma vida normal e Santa Catarina volte para uma linha de progresso. Para fechar, vamos falar de eleições. Dentro do seu partido existem vários nomes aí cotados para uma possível candidatura, tanto como na cabeça quanto como vice, né? Nós temos aí o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, que já esteve por aqui, a ex-prefeito de São José, Adeliana, né? Nós temos inclusive uma possibilidade de vice, né? numa chapa pura aí, com o Heron Jordani, e outros nomes já cotados aí para uma possível disputa. Você está disponível em nome do partido para uma possível disputa pelo governo ou pelo Senado? Olha, o nosso dever como cidadão e como líder político é colaborar. O Brasil vai viver um momento muito difícil. Essa eleição de 2022 não é apenas mais uma eleição, é um momento de decisão do futuro do país, né? Nós estamos com uma política muito radicalizada, muito conflitada, né? Num nível de agressividade muito elevado, e o papel da gente não é se omitir, a gente precisa estar presente, né? Sendo candidato ou não. E aí você tem que ver qual é a utilidade, onde é que você é mais útil. Então, eu posso ser candidato? Posso, sim, e tenho plena vontade de ser. Mas se tiver um outro em melhores condições, eu posso ajudar? Sim, posso ajudar. Estou disponível para ser um cabo eleitoral, colaborar. Você viu o vigor do nosso partido, são vários nomes, né? Cada um representando ou uma região ou uma linha. Então, eu estou muito otimista com esse cenário. E nós precisamos ajudar Santa Catarina, que vai passar de 4 anos do pior governo da nossa história nos últimos 50 anos. O governo do Moisés é o pior governo nos últimos 50 anos. Então, a gente tem que realmente nos unir para ajudar Santa Catarina e ajudar o Brasil. Então, nesse momento, é um momento de colaboração, de responsabilidade. A democracia, ela te dá um bem maravilhoso, que é a liberdade. Ela só exige de você responsabilidade, né? Então, a gente tem que estar disponível, e essa disponibilidade não é uma ambição. Porque às vezes a gente é movido por ambição. E se ela está dentro do controle, se você não pisa nos outros, ela é muito legítima, porque é uma energia positiva. Mas nesse momento, a minha responsabilidade é de uma missão, de ajudar aconselhando, ajudar a abrir os caminhos, né? E também se colocando à disposição para defender as ideias, se entender que elas não estão sendo aproveitadas.
Você vislumbra alguma possibilidade de aliança com Carlos Moisés? Da minha parte, nenhuma. É impossível para mim.